Estou aqui, então, iniciando a gravação, a disciplina Análise de Dados 4. Hoje são 21 de setembro de 2020, 16 horas e 5 minutos, 16 e 6. Começando a nossa disciplina, e o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje é análise de cluster, ou também análise de segmentação, ou análise de conglomerados. Então, eu vou usar aqui o PowerPoint para a gente começar a falar. O que acontece? Né? Até semestre passado, até muito recentemente, essa disciplina era toda ministrada utilizando a plataforma software SPSS, e esse semestre, desde o semestre passado, mas esse com muito mais ênfase, nós estamos migrando para usar o Python como a nossa ferramenta para análise de dados, a ferramenta de analytics, por vários motivos, né? Dentre eles, é software livre, é uma ferramenta free, é acessível a todos, cada vez mais uma maior quantidade de empresas, universidades, centros de pesquisa estão utilizando, então a possibilidade de vocês terem maior empregabilidade com isso, maior uso, as possibilidades são muito maiores, então não dá para a gente fugir disso. Então, entre outros motivos, tá? Mas quem quiser, puder e estiver utilizando outra ferramenta, bom também. O SPSS especificamente eu gosto muito, tem uma série de possibilidades, mas a disciplina a gente está migrando então para o uso do Python. Eu compartilhei com vocês lá no Dropbox o material, e tem esse PowerPoint, esse material PowerPoint, então ele, né, as telas, as saídas, elas são telas do SPSS. Contudo, eu compartilhei com vocês também o notebook, né, o Jupyter, o arquivinho notebook, que a gente tem toda o conteúdo que a gente tem no slide, lá nos slides no PowerPoint, a gente tem nesse material aqui também, só que agora já todo configurado, todo por um ambiente Python. Então, diferente até do modo passado, da análise fatorial, que primeiro eu fiz no SPSS, e depois a gente trabalhou primeiro no SPSS, e depois nós trabalhamos no Python, aqui a gente já vai trabalhar diretamente no Python, para facilitar a nossa vida, para a gente ganhar tempo e para a gente otimizar o processo. Então, eu vou transcorrer aqui, eu vou acompanhar a disciplina, a gente vai passar aqui utilizando o Python já diretamente. Mas antes disso, eu preciso de explicar, né? Eu vou abrir um slide aqui para eu falar um pouquinho o que é, né? Para dar uma ideia geral para vocês, para a coisa caminhar. Como de costume, tá? Fiquem à vontade, por favor, se vocês tiverem alguma pergunta. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Compartilhando, então, a tela. Conseguem ver aí agora a minha tela compartilhada. Então, eu estava falando aqui que eu tenho material que a gente vai acompanhar, que está todo em Python já, que eu disponibilizei para vocês ontem, né, eu disponibilizei lá no nosso diretório lá no Dropbox, e estou aqui com uma tela aberta, tem o PowerPoint, né, que eu havia dito, ele está todo, as telas, os menus, as análises que são feitas aqui, elas estão, né, foram desenvolvidas, né, são telas do SPSS, então vocês têm essas duas opções aí, mas os dois materiais estão compartilhados com vocês. Então, a gente está falando de novo, análise de agrupamento, ou conglomerados, ou cluster. Deixa eu aumentar, criar uma tela aqui para a gente falar um pouquinho, tá? Estão vendo minha tela? Beleza, Ana Luísa. Então, o que a gente tem, pessoal? Quando a gente está falando de análise de cluster, no módulo anterior, nós tínhamos os nossos, né, o nosso banco de dados, a gente tinha lá, pensando numa tabela, lá numa planilha do Excel, tá? A gente tem as colunas A, B, C, D, a gente tem aqui, a gente tem os indivíduos, o indivíduo 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim sucessivamente. Então, a nossa tabela, ela tem, né, qualquer tabela que a gente vai trabalhar, ela tem essa carinha aqui, e a gente trabalha com a tabela com essa carinha aqui, tá? Então, que a gente tem as nossas linhas e as nossas colunas. O
que acontece, tá? Quando nós estávamos fazendo, né, qual que é o objetivo, o que a gente espera com a análise fatorial? Basicamente, com a análise fatorial, o que a gente espera é isso aqui, ó. A gente espera agrupar as variáveis, né? Então, a partir das variáveis, nós criamos os fatores. Então, eu tenho aqui o fator 1, que foi a junção dessas variáveis, por exemplo, eu tenho o fator 2. Então, nós estávamos, né, formando fatores a partir das variáveis, né? Nós estávamos tentando formar algumas outras variáveis, um nível de variável, né, que a gente chama de variável endógena ou não observável, a partir de eventos observáveis. Agora, na análise de cluster, é exatamente o contrário do que nós fizemos, não é exatamente ao contrário, mas a gente quer agrupar aqui, olha, indivíduos, a gente quer agrupar objetos, por exemplo. Então, a análise de cluster é uma das técnicas mais amplamente utilizadas, né, que a gente a todo instante se depara, desde sempre, mas em especial hoje, né, no conceito de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina, dessa nova roupagem, a análise de cluster é extremamente utilizada, a análise de agrupamento. Então, a gente tem, o que é a análise de agrupamento? Tá? Vamos imaginar que nós temos um conjunto de objetos. Tá? Então, nós temos vários objetos, né? Nós temos, por exemplo, o que são esses objetos nossos? Podem ser alunos, esses objetos nossos podem ser clientes, compradores, podem ser devedores, podem ser plantas, podem ser animais, pode ser, né, quaisquer conjunto de objetos que tenham determinadas características. Então, o que a gente vai fazer na análise de cluster é dividir a nossa população em conjunto de indivíduos, em grupo de indivíduos que tenham características semelhantes, que se pareçam. Então, a ideia, né, da análise de cluster é exatamente esta. Nós temos uma população, nós temos, né, uma população grande, e nós dividirmos, nós segmentarmos, nós criarmos segmentos dessa população, dividirmos em partes menores. Então, a ideia da análise de cluster, da análise de segmentação é exatamente essa, a gente pegar uma população grande, uma população heterogênea, e nós criarmos grupos homogêneos, tá? A gente pode fazer isso com variáveis métricas ou não métricas, mas muda substancialmente a técnica que a gente usa para a gente fazer isso. Aqui, nesse módulo, nós vamos trabalhar com variáveis métricas. Então, nós precisamos de variáveis métricas para nós criarmos os segmentos. Eu mandei para vocês uma planilha Excel que tem lá um grupo de alunos da gestão da informação, e lá naquele grupo de alunos, para cada grupo de alunos, a gente tem altura e tem peso. Aí tem uma atividade para vocês me entregarem amanhã, que é relacionada a essa planilha. Não é exatamente para fazer a segmentação, para fazer a análise de cluster, mas é para a gente começar a brincar. Como todas, a análise de cluster, a rigor, ela é a técnica menos estatística de todas, né? A gente usa muito mais matemática, álgebra, distância, do que exatamente a ideia de probabilidade. Mas, de qualquer forma, a gente tem, né, dependendo do método que a gente utilizar, a gente sim utiliza algum conceito, algum fundamento de probabilidade também. Mas na análise de cluster, então, o que nós precisamos? Nós precisamos de variáveis métricas, nós vamos trabalhar com variáveis métricas, e essas variáveis métricas, por exemplo, lá na planilha Excel que eu mandei para vocês, eu tenho a altura, que está em centímetro, e eu tenho peso, que está em quilogramas. Então, o que eu tenho, por exemplo? Eu tenho um indivíduo que tem 180 centímetros, e ele tem, por exemplo, 80 quilos. Eu posso ter um indivíduo que tem 200 centímetros, 2 metros, e tem aqui 100 quilos, por exemplo. Então, observe o seguinte,
a unidade de medida desta variável, ela é diferente da unidade de medida dessa outra variável. Então, a gente tem escalas diferentes para essas duas variáveis. Eu tenho uma variável que é a altura e que está em centímetro, e eu tenho outra variável que é peso e está em quilogramas. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer em análise de cluster é padronizar as variáveis, colocar as variáveis em uma mesma escala de medida. Então, a gente tem, né, lá eu falo para vocês, tá? Então, uma das formas de padronizar mais conhecidas que nós temos é o score padrão Z, mas não é a única forma de padronizar, tá? O score padrão Z. A gente tem outras formas, eu vou falar ali para vocês. Então, na planilha Excel, que vocês vão me entregar amanhã, tá? Eu mostro a planilha. Tá aqui a planilha, cadê? Aqui está a nossa planilha que eu mandei para vocês. Olha, então eu tenho altura e tenho peso, né? Nós temos aqui a nossa base de alunos com altura e peso. Tá? São 40 e poucos alunos aqui, né? Na verdade, 40 alunos, porque a primeira linha é o título das colunas. Então, eu coloquei aqui, olha, eu já mostrei o que é para fazer. Aqui eu coloquei a variável padronizado Z altura, então eu tenho que padronizar a variável altura e tenho que padronizar a variável peso, utilizando o score padrão Z. Mas eu vou mostrar ali no material para vocês que tem outros, olha só. Tem essas outras formas aqui, olha, score padrão Z, tá aqui a fórmula, método range, menos 1 a 1, método range, 0 a 1, método da máxima amplitude, método da média, método de desvio padrão. Então, vocês vão criar, lá naquela planilha Excel, eu dei o exemplo que eu criei duas colunas, né, para o score padrão Z da altura e para o score padrão Z do peso. Então, vocês vão criar outras duas colunas para o método range, menos 1 e 1, outras duas colunas para o método range, 0 e 1. Então, isso aqui é uma das atividades que vocês vão fazer lá naquela planilha Excel. Lembrando, então, que quando nós formos fazer análise de cluster, que nós formos utilizar essa técnica, uma das condições é que nós tenhamos as variáveis na mesma escala de medida. Se as variáveis tiverem escala de medida diferentes, aquela variável que tem a maior escala, a maior amplitude, ela irá dominar, ela irá controlar, irá influenciar no modo dos objetos se agruparem. Então, para não haver esse vício em função da variável que tem a maior escala, uma das coisas que nós temos que fazer é padronizar as nossas variáveis. A gente precisa padronizar e a gente pode utilizar alguns desses métodos aí de padronização que a gente está mostrando, tá? De novo, o mais comumente utilizado é o score padrão Z, que tem lá como tem essa forma aqui, olha só. Então, o score padrão Z de um indivíduo é o valor dele menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, eu acho o score padrão. Aqui na planilha Excel, então, o que a gente tem que fazer? Para as duas variáveis, para a gente calcular aquilo ali, eu tenho que calcular a média, eu tenho que calcular o desvio padrão da altura e do peso. Então, por exemplo, né, eu coloco a fórmula aqui, calculo a média, calculo o desvio padrão para cada uma delas, e a altura padrão Z do indivíduo 1 vai ser 218 dividido pela menos, né, a média que estiver aqui, dividido pelo desvio padrão que estará aqui. Então, é assim que a gente vai fazer isso aqui, tá? Então, daqui a pouco eu volto na outra parte da planilha, a gente vai caminhando aqui. Então, vou passar agora aqui para o material, aqui para onde a gente está aqui, que a gente já vai caminhando exatamente com o material aqui que está em Python, tá? Então, de novo, é o mesmo material que está lá no PowerPoint, só que aqui tem algumas outras situações. Por exemplo, eu coloco aqui um link da AWS, da Amazon, que tem aqui um material bem legal, bem interessante sobre análise de cluster, tá? Além desse, eu tenho outros materiais aí também para análise, para leitura, tem alguns links aqui embaixo. Então, o que a gente quer aqui? Identificação de situações que sejam apropriadas à utilização da técnica de análise de agrupamento. Então, quais são essas situações? Basicamente, é quando a gente tem uma população grande
e a gente quer criar subgrupos dessa população. A gente tem um conjunto de vários objetos e a gente quer criar conjuntos menores de objetos. Das técnicas que nós vamos utilizar aqui, as variáveis precisam ser métricas, porque, entre outras coisas, nós vamos trabalhar com matriz de distância, e para a gente calcular essa matriz de distância, né, vocês viram lá em álgebra, né, então distância entre pontos, né, distância entre dois pontos, então nós utilizamos variáveis métricas. A gente tem as medidas de similaridade ou distância utilizadas em agrupamento. Aqui, basicamente, a gente vai trabalhar com distância, com a distância euclidiana ou distância euclidiana quadrática, mas tem outras medidas também. Aqui entra outro ponto que eu chamo atenção, que eu quero que vocês trabalhem, porque olha só, a análise de cluster ou análise de agrupamento, ela se dá como que dois indivíduos, como que dois objetos, como que eles se agrupam, como que eles formam um conjunto, um cluster, um grupo. Então, assim, basicamente, eles se juntam, eles se formam a partir do grau de parecença, de similaridade entre eles. Se eu tenho 1,71 m e eu tenho, por exemplo, 85 quilos, então, se eu utilizar peso e altura para formar grupos, é esperado que eu fique em conjunto com pessoas que tenham mais ou menos o mesmo pesos próximos e alturas próximas, né, que tenham, né, os pesos próximos a 85 quilos e que tenham altura variando também em torno de 1,71, né, de 1,70, de 1,71, que é mais ou menos a ideia. Então, daqui a pouco eu entro mais em detalhes nisso, mas aqui na planilha Excel, então, olha só, eu quero que vocês calculem, tá, a distância eu passei lá no WhatsApp, eu quero que vocês calculem a distância euclidiana, então vocês vão calcular duas matrizes de distância, né, utilizando altura e peso, então vocês vão falar aqui, olha só, qual que é a distância, ou seja, qual que é o grau de parecença, de similaridade do indivíduo 1 para o indivíduo 1. A altura do indivíduo 1, por exemplo, aqui eu estou falando, né, esse indivíduo aqui, tá? Porque ele está na linha 2, mas ele é o indivíduo 1. Então, a altura dele é 2,18 metros, 218 centímetros. O peso dele é 140 quilos. Então, tem a fórmula lá para calcular, mas esse cara, a distância dele para ele mesmo é zero, porque né, os dados dele são os mesmos. Então, a diagonal dessa matriz aqui vai ser zero. A distância de um indivíduo para ele é zero, né? Ele é igual a ele, é idêntico a ele. Então, a diagonal principal dessa matriz será zero. E a gente vai calcular os valores fora da diagonal principal. Por exemplo, aqui, né? É uma matriz simétrica, então não precisa de eu calcular abaixo e acima da diagonal. Basta calcular ou os valores abaixo ou os valores acima da diagonal. Nós teremos, então, a distância entre esses indivíduos. Então, para a gente calcular duas matrizes, uma utilizando a distância, pode ser a distância euclidiana ou a distância euclidiana quadrática, tá? Então, se for a quadrática, a unidade será maior, se for só a euclidiana, a unidade será menor, porque a euclidiana é a raiz quadrada. Então, aí depende de como que a gente quiser trabalhar, mas não precisa de calcular as duas. Pode calcular ou a euclidiana ou a euclidiana quadrática. E calcular a Mahalanobis, porque a Mahalanobis é necessário a gente trabalhar com a matriz de covariância. Então, tem uma outra forma de calcular a distância de Mahalanobis, que é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais trabalhosa, mas tem a fórmula aqui no PowerPoint de como que a gente faz isso. Por exemplo, aqui está a distância euclidiana. Tá? Então, a distância euclidiana, a distância euclidiana quadrática, uma é com a raiz quadrada, outra é sem a raiz quadrada, e a distância de Mahalanobis, que é essa distância aqui de Mahalanobis, então também está aqui a fórmula para calcular. Então, a atividade para amanhã que vocês vão me entregar, está aí a planilha Excel, essa altura e peso, então vocês vão calcular, padronizar as variáveis, utilizando aquelas 5 opções de padronização de variáveis e calcular duas matrizes de distância. Basicamente é colocar fórmula ali no Excel e trabalhar com as fórmulas, tá? Então, por que a gente está fazendo isso? Está fazendo isso lá no Excel? Porque os dois fundamentos para trabalhar com análise de cluster, com análise de agrupamento.
O primeiro deles é que as variáveis estejam na mesma unidade de medida. Então, se eu tenho variáveis em diferentes escalas, eu tenho que colocar essas variáveis em uma escala só, para elas terem o mesmo peso na formação dos clusters, na formação dos grupos. E segundo, que nós vamos trabalhar, né, com uma ideia de distância ou de similaridade entre os objetos, para nós sabermos quais objetos fazem parte do mesmo grupo. Então, tá aí a atividade para amanhã, e essas duas condições são condições importantes, fundamentais, para o nosso processo de análise de cluster que a gente está aqui. Outra coisa que a gente leva em consideração, né, a gente tem dois grandes grupos de análise de agrupamento. A gente tem os modelos hierárquicos e os modelos não hierárquicos. Como que funciona esse negócio? Vamos imaginar naquela planilha nossa, né, os 40 alunos que nós temos para trabalhar. Deixa eu abrir aqui de novo o PowerPoint para eu mostrar para vocês como que é a ideia do hierárquico e não hierárquico. Então, o que a gente tem? Na verdade, nós temos lá na nossa base de dados, a gente tem lá no Excel, a gente tem o indivíduo. A gente tem o indivíduo 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Nós temos vários indivíduos aqui, ok? E aí aqui nós temos, então, a altura. Vamos já trabalhar com o Z da altura. E nós temos o Z do peso. Tá? Então, nós estamos trabalhando aqui com as variáveis padronizadas, ok? Então, nós temos aqui os vários indivíduos, tá? Então, o que acontece? Como que funciona a hora que a gente está falando dos métodos hierárquicos? Tá? Depois a gente vai comentar aqui, depois eu vou passar isso direitinho lá, mas a gente já vai dando a ideia geral aqui para vocês, tá? Então, os métodos hierárquicos, eles funcionam assim. Hierárquicos. Tá? Como que funciona? Olha só. A gente tem aqui 40 indivíduos para se agruparem. Tá? Então, nós temos do indivíduo 1 até o indivíduo 40, nesse exemplo nosso aqui. Cada um dos indivíduos com altura e peso. Então, com a sua altura e com o seu peso. Com duas variáveis aqui que nós estamos trabalhando nesse momento. Então, nós queremos saber o seguinte. Como que nós vamos agrupar? Nós temos 40 indivíduos. Nós temos do indivíduo 1 até o indivíduo 40. Nós queremos agrupar esses indivíduos, mas nós não sabemos quantos grupos formar. Quantos grupos eu vou formar? Eu vou formar 2 grupos, 3 grupos, 5 grupos? E como que esses indivíduos vão se agrupar? Então, o método hierárquico, tá? Como que ele funciona? Como que o método hierárquico funciona? Ele funciona o seguinte, então quando a gente pega essa base de dados nossa, nesse caso aqui, né, nós temos 40 indivíduos. Então, nesse método hierárquico, no estágio 0, tá? Então, como a nossa base de dados aqui tem 40 indivíduos, no estágio 0 nós temos 40 grupos diferentes. Ou seja, cada um dos indivíduos é um grupo. Tá? Então, nós temos 40 grupos diferentes no estágio 0. Aí, entre esses 40, nós vamos pegar o quê? A partir daquela matriz de distância que nós vamos calcular, então nós vamos ver quais 2 indivíduos mais parecidos são. Por exemplo, imagina que fosse o indivíduo 1 e o indivíduo 5. Então, aí nós vamos juntar o indivíduo 1 e o indivíduo 5. Então, aqui, depois desse primeiro passo, agora nós temos 39 grupos diferentes. Tá? Então, nós formamos 39 grupos. Aí, depois, imagina que tenha juntado o 3 com o 6. Então, aqui nós vamos ter 38 grupos. Até que, no final das contas, nós juntamos todo mundo e nós temos um grupo só. Então, aqui nós formamos um grupo. Aí nós temos, então, o método hierárquico, ele funciona assim. Então, no estágio 0, o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que calcular uma matriz de 40 por 40, para nós vermos, né, a distância de todo mundo para todo mundo. Depois, uma matriz 39 por 39, depois 38 por 38. Então, os métodos hierárquicos, computacionalmente, eles são muito pesados, eles são muito caros.
Então, os métodos hierárquicos, eles funcionam, eles rodam bem para pequenas bases de dados, para a gente trabalhar com pequenas bases de dados. Se forem grandes bases de dados, computacionalmente, a gente precisaria de computadores com muita capacidade de processamento para trabalhar com grandes bases de dados. Imaginem, por exemplo, que vocês estivessem fazendo uma segmentação para operadoras de telefonia Vivo, e que vocês tivessem na base de dados de vocês 100 milhões de usuários, né? Então, imaginem vocês calcular matriz de distância de 100 milhões de dimensão, né? 100 milhões por 100 milhões. Imagina computacionalmente como que seria isso. Então, os modelos hierárquicos, eles funcionam muito bem computacionalmente para bases menores. Então, normalmente, a gente usa em duas escalas a análise de cluster. A gente gera, quando as bases são grandes, a gente gera uma amostra da nossa base, nós trabalhamos com os modelos hierárquicos, descobrimos padrões de comportamento, e a partir desses padrões de comportamento, nós trabalhamos, aí nós aplicamos os modelos não hierárquicos em bases maiores. Porque os não hierárquicos, eu vou mostrar, explicar daqui a pouquinho, eu não tenho que calcular essa matriz de distância. Eu já tenho alguns parâmetros e eu só comparo o indivíduo com os parâmetros que eu tenho. Então, eu não tenho que calcular matriz de distância. Então, essa é uma das diferenças que eu vou comentar para vocês aí entre os métodos hierárquicos e os não hierárquicos, ok? Pessoal, se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Podem ir interrompendo aí e interagindo se assim quiserem. Então, nós vamos, tá? Então, o que no final das contas nos interessa? Nos interessa o seguinte, quantos grupos nós formamos? Esses dois pontos aqui, no frigir dos ovos, né, no final das contas, é que o processo de agrupamento, né, do nosso processo de análise de cluster, nosso processo de agrupamento, realmente nos interessa. Quantos grupos nós fizemos e qual é o perfil dos grupos que nós geramos. Então, no exemplo da Vivo, por exemplo, que nós estávamos trabalhando. Imagina, então, que a população inicial era de 100 milhões de clientes, de consumidores. E nós utilizamos variáveis de comportamento de uso, por exemplo, valor da conta, quantidade de produtos, número de minutos falado, quantidade, volume de uso de dados, por exemplo. Então, para ficar nessas 4 variáveis, por exemplo. Então, nós usamos essas 4 variáveis e nós formamos grupos, né? Nós formamos alguns grupos. Imagina que nós tenhamos formado 10 grupos diferentes. E esses 10 grupos diferentes nossos, aí nós temos o perfil desses grupos. Eu vou mostrar aqui para vocês o que no final das contas gera uma segmentação, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês verem lá no final o que isso gera para facilitar o entendimento de vocês. Só um instantinho. Vou mostrar aqui alguns exemplos do que a gente gera. Espera aí. No final das contas, a gente quer gerar grupos. Olha só, isso aqui foi um caso real, tá? Isso aqui é de uma operadora de telefonia também. Então, aqui nós estávamos utilizando 2 variáveis no final das contas, tá? O potencial de consumo e o comportamento de uso. Então, eu criei aqui 4 segmentos. Então, o que a gente tem? A gente tem característica de cada um desses segmentos e a gente entrega isso, por exemplo, para a área de marketing.
e nós falamos para marketing quais são os perfis, quais são as características desses segmentos, e para cada um desses segmentos, a turma de marketing vai desenvolver o composto mercadológico, vai desenvolver a estratégia, por exemplo. Esse grupo aqui, olha, são clientes que têm um alto potencial de consumo e eles efetivamente usam muito telecomunicações. Então, o pessoal de marketing tem que desenvolver estratégia de relacionamento para esse grupo de cliente aqui. Esse outro grupo aqui do outro lado, olha só, eles têm um baixo potencial de consumo e realmente estão utilizando pouco. Então, para esse grupo de indivíduo aqui, a empresa precisa ter cautela, o indivíduo ele pode consumir pouco, não podemos estimular a consumir muito, porque senão ele pode cair nesse outro grupo aqui, olha, que tem um baixo potencial de consumo e tem um alto uso. Esse grupo de indivíduos ou está com a informação de consumo errada, ou esse grupo de indivíduos será um grupo de indivíduos inadimplente, porque ele está utilizando além do que ele poderia pagar teoricamente. E do outro lado, a gente tem um grupo de consumidores com alto potencial de consumo e com baixo uso. Ou esse indivíduo está subutilizado, ou, por exemplo, ele pode estar utilizando concorrência. Então, para esse grupo de indivíduos aqui, para esse grupo de clientes, o pessoal, a turma de marketing, deveria desenvolver estratégias para trazer esses clientes para a minha base, para a minha operação, para o meu consumo, para desenvolver o consumo na minha base. Aqui a gente tem um outro exemplo de segmentação, tá? Então, dividi aqui, tinha 3 variáveis, ticket médio, frequência de compras e percentual de refinanciamento. Então, disso aqui, nós desenvolvemos vários segmentos também, vários grupos de clientes, e cada um dos grupos de clientes com características específicas. Isso aqui é uma segmentação para cartão de crédito, tá? Então, no final das contas, nós tínhamos isso aqui. Essa outra segmentação aqui também é uma segmentação de cartão de crédito. Então, eu usei aqui basicamente, no final das contas, eu tinha 2 variáveis, que era o faturamento do indivíduo e a tendência que ele tinha de uso. Então, ele tinha o valor da conta dele no final do mês e, se comparado com períodos anteriores, a conta dele permanecia igual, tinha aumentado ou tinha diminuído. Então, de novo, esse segmento diamante eram clientes com valor de conta alto, os maiores valores de conta, e que ainda estavam, quando eu comparava com períodos anteriores, esse indivíduo estava consumindo mais o meu cartão, usando mais o meu cartão do que períodos anteriores. Então, esse cara aqui é o meu cliente diamante, que eu deveria desenvolver estratégia para ele. E assim, para cada um dos grupos de segmento aqui, a gente deveria pensar estratégias diferentes. Acho que eu não sei, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Esse outro caso aqui, olha. Então, esse outro caso aqui também é uma análise de cluster que nós fizemos. Aqui foi para telefonia, tá? Então, eu estava observando quanto que o indivíduo, ele utilizava na verdade, o que nós utilizamos aqui? Perfil de uso. Quantos minutos o indivíduo ligava, se ele ligava para telefone fixo, para telefone móvel, para telefone da minha operadora, dentro da minha rede, ou para telefone fora da minha rede. Então, nós desenvolvemos, construímos, agrupamos os clientes, e para cada um desses clientes nós entendemos o perfil. Então, cada bola dessa representa uma quantidade de clientes, uma possibilidade de recuperação de receita ou alavancagem de receita para a minha operação, para a minha empresa. Então, isso aqui também foi um trabalho de análise de cluster que nós desenvolvemos. Então, de novo, eu mostrei aqui para vocês alguns exemplos de, no final das contas, o que a gente tem. Então, cada bola dessa aqui, cada círculo desse, cada esfera, eu tenho aqui uma quantidade de clientes com nome, sobrenome, CPF, telefone, endereço e com determinadas características. Então, eu sei que, por exemplo, esse grupinho azul aqui maior, esses indivíduos eles estavam utilizando quase 100% do código de operadora do concorrente para fazer a ligação dele de longa distância usando o meu telefone. Então, eu sei as características, sei os perfis, dado que agora eu tenho os grupos separados, com características e perfis diferentes, específicos para cada um, eu consigo desenvolver estratégias, desenvolver ações para cada um desses grupos, para cada um desses perfis. Então, aqui eu mostrei exemplos para vocês de, no final das contas, o que a nossa análise de cluster, o que a nossa análise de agrupamento pode gerar. Então, olha, eu mostrei número de agrupamentos e o perfil, de alguma forma, o perfil dos grupos. Então, esses 2 pontos, em análise de agrupamento, é o que realmente mais interessa, tá?
Então, o que é a análise de agrupamento? Um grupo de técnicas multivariadas, cuja finalidade principal é agregar objetos com base nas características que eles possuem. Os agrupamentos são feitos baseando-se em distância, né? Falei, por exemplo, da matriz da distância da distância euclidiana, da distância de Minkowski, de distância de Mahalanobis. Cada objeto é semelhante aos outros no agrupamento, com base em um conjunto de características escolhidas, e os agrupamentos resultantes de objetos devem exibir elevada homogeneidade interna e elevada heterogeneidade externa. O que significa isso? Nesse exemplo que nós fizemos aqui, olha, nós temos aqui então nós dividimos aqui os indivíduos em 3 grupos. Uma boa segmentação, uma boa técnica de agrupamento, ela deve resultar nisso, tá? Os indivíduos que estão nesse grupinho aqui, por exemplo, eles são muito parecidos uns com os outros, então eles apresentam elevada homogeneidade interna. Quem está interno a esse grupo, eles se parecem, e eles apresentam elevada heterogeneidade externa, ou seja, esse grupo é diferente desse grupo e é diferente desse grupo. Então, o melhor agrupamento que a gente pode desenvolver, que os grupos internos, dentro do grupo, os indivíduos se pareçam muito e, quando comparados aos outros grupos, eles sejam bem diferentes, exista diferença entre eles. Então, que tenha uma elevada homogeneidade interna e que tenha uma elevada heterogeneidade externa. Repetindo, quem está dentro do grupo se parece muito, e esses indivíduos que estão dentro de um grupo, eles são muito diferentes dos indivíduos que estão em outro grupo. Então, no final das contas, é isso que a gente quer no nosso processo de segmentação. Então, a gente tem exemplos de utilização, já mostrei ali para vocês alguns, né? Então, identificar grupos de investimentos de acordo com o perfil de risco, identificar segmentos homogêneos de consumidores, estabelecer programas de marketing específico para cada segmento, identificar grupos de alunos mais propensos à evasão, buscar grupos de seguro de menor risco, segmentar empresas com base em indicadores financeiros, rentabilidade, liquidez, etc. Então, a aplicação de segmentação ela é extremamente grande, tá? Então, atenção, né? Então, eu falei para vocês que é uma técnica menos estatística, então ela necessita de forte apoio conceitual. Então, a análise de agrupamento é descritiva, não é teórica e não é inferencial. A análise de agrupamento sempre criará agrupamentos, independente da existência real de alguma estrutura nos dados, e a solução de agrupamento não é generalizável, pois é totalmente dependente das variáveis usadas como base para a medida de similaridade. Então, uma segmentação que eu faço na Algar Telecom, eu não posso pegar, ou eu não deveria pegar essa segmentação da Algar Telecom e aplicar na empresa Vivo, por exemplo, porque as realidades são diferentes, os comportamentos são diferentes, os segmentos são diferentes, então não é generalizável a ideia da análise de cluster quando a gente está trabalhando com a análise de cluster, tá? As variáveis, né? Então, a seleção de variáveis, como que os grupos a serem formados refletirão a estrutura inerente das variáveis escolhidas. A técnica não distingue se as variáveis são ou não relevantes para o estudo. Então, depende fundamentalmente da nossa escolha quanto a pessoa que está fazendo a segmentação, analisando os dados. Quais variáveis eu vou utilizar? Então, a gente normalmente utiliza variáveis que têm alguma relação de sentido. Por exemplo, né, ou eu vou usar variáveis financeiras, ou eu vou usar variáveis de consumo. Então, as variáveis precisam, né? Eu quero segmentar baseado em que tipo de variáveis, em que situações. Então, nós, pesquisadores, nós técnicos, nós que estamos trabalhando com o processo de segmentação, nós deveremos pensar quais variáveis escolhermos. Normalmente, não são todas as variáveis que estão disponíveis em uma base de dados que nós utilizamos no processo de segmentação. É preciso haver algum sentido, alguma relação entre as variáveis, tá? Então, ideal que não haja multicolinearidade entre as variáveis. Então, o que é a multicolinearidade? Quando eu estou utilizando variável A e variável B, e a correlação linear entre essas duas variáveis é quase 1, é próximo de 1 ou menos 1, ou seja, há uma multicolinearidade entre essas variáveis. Por exemplo, se eu estou utilizando o valor da conta da energia elétrica,
e o valor do ICMS pago na conta da energia elétrica, então o que acontece? Essas duas variáveis, o valor da conta aumenta, o valor do ICMS que eu pago aumenta. O valor da conta diminui, o valor do ICMS que eu pago diminui. Então, ou eu uso uma variável, o valor da conta, ou eu uso o valor do ICMS pago. Porque se eu usar as duas variáveis, eu vou ter problema na minha análise de dados. Aliás, essa questão da multicolinearidade, ela é um problema na grande maioria das técnicas estatísticas que a gente utiliza, tá? Então, há de se pensar se as variáveis apresentam uma correlação linear muito forte. Se apresentam, normalmente a gente escolhe uma variável ou outra variável. A técnica de cluster, ela é altamente sensível à inclusão de variáveis com comportamentos atípicos, ou seja, os outliers. Na lista de exercícios, vocês vão ter oportunidade de se depararem com isso. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando com empresas, por exemplo, tá? Então a gente tem lá número de funcionários, faturamento, e lá na nossa empresa tem a Petrobras, tem a Vale, e tem outras empresas, todas relativamente menores. Então, a Petrobras, a Vale, por exemplo, são empresas que vão representar um comportamento totalmente atípico dos demais. Então, para nós utilizarmos essas técnicas de análise de cluster, o ideal é que a gente já tire essas duas empresas antes da nossa análise, elas por si só já formarão grupos isolados, grupos diferentes, grupos específicos, e nós tentemos agrupar as outras, né, os outros objetos que tenham comportamentos mais ou menos típicos. Se nós optarmos por manter essas variáveis na nossa base de dados, normalmente esses casos na nossa base de dados, normalmente esses casos vão dificultar substancialmente o nosso processo de agrupamento, o nosso processo de análise de cluster. Então, esses objetos, eles provavelmente formarão grupos específicos e todos os outros objetos se agrupariam em um grupo só. Então, a gente ter objetos atípicos no processo de agrupamento, normalmente eles dificultam substancialmente o processo de análise, tá? Então, aqui, o que eu mandei para vocês, tá? Não mandei o HTML, eu mandei o notebook, então vocês podem editar, ver o que está aí. As principais bibliotecas que nós estamos utilizando nesse módulo é o Pandas, que a gente já havia falado no módulo anterior de análise fatorial, o Matplotlib, que também a gente já tinha falado lá, agora o SCPy, o sklearn e o StatsModels, é a primeira vez que nós estamos utilizando e nós vamos utilizar bastante aqui, tá? Então, aqui, né, o que a gente está utilizando? Então, o SCPy, por exemplo, então ele tem a biblioteca de cálculo de distância de matriz, ele tem, né, o dendrograma, ele tem outros métodos de ligação. Então, eu estou importando essas bibliotecas todas, tá? Então, eu tenho aqui também outros, né, o sklearn, tem também as informações de agrupamento, tem o caminhos, tem os métodos aglomerativos. Então, são todas bibliotecas que nós importamos para aqui, que tratam especificamente do processo da análise de cluster nesse caso aqui, tá? Então, essas bibliotecas são importantes. A hora que vocês forem fazer aí o trabalho de vocês, por exemplo, a lista de exercício, é importante que essas bibliotecas estejam presentes. Então, aqui, né, estou executando, estou importando as bibliotecas, importei as bibliotecas para a minha base. De novo, estamos utilizando o HBAT para fazer a nossa análise, então está aí explicando o que é o arquivo, as variáveis que tem no arquivo, de novo, da variável x6 até a variável x18, né? Representar a nota que cada um dos clientes pesquisados atribuíram, é a mesma base da análise fatorial, então não vou gastar nem muito tempo, vocês já são familiarizados a essa base de dados, e aqui eu estou importando a minha base que está em Excel, eu estou importando ela para esse ambiente aqui. E é aquela base de dados que vocês já conhecem, que é a do módulo anterior, tá? Então, aqui está o cabeçalho desse arquivo, tem o indivíduo 1, o indivíduo 2, o indivíduo 3, as variáveis da x1 até a x5 representam características desses indivíduos, né? O tempo de relacionamento, o tipo de indústria, o porte, a região do indivíduo e o tipo de entrega que ele recebe, né? E da variável x6 até a variável x18,
então tem aqui x6 até a x18, é a nota que o indivíduo deu para cada um dos atributos dessa empresa. Nós vamos utilizar essas variáveis, da x6 até a x18, para fazermos o nosso processo de agrupamento. Então, nós estamos escolhendo essas variáveis. Por que nós estamos escolhendo essas variáveis? De novo, porque elas têm uma relação de sentido, elas são os atributos da empresa que estão sendo avaliados, então são as variáveis que nos interessam. E as outras variáveis, o que nós vamos fazer com elas? Depois nós vamos estudar o perfil que nós geramos a partir das variáveis que nós utilizamos aqui para segmentar, tá? Então, nós temos, continuando aqui, de novo, a descrição das variáveis que estão no nosso arquivo, né? Então, tenho aqui as informações, tenho as 23 variáveis, como que elas estão representadas, tudo bonitinho aqui, tá? Então, olha só, a dimensão dos nossos dados. Aqui nós temos 100 linhas e 24 variáveis. Aí nós começamos aqui a explorar, já fizemos isso também em modos anteriores, vamos passar aqui mais de passagem. Então, aqui nós estamos descrevendo as variáveis, que vocês já conhecem também essas variáveis. Já fizemos isso nos modos anteriores, então aqui a gente começa a apresentar algumas questões, olha só, então a variável, aí a gente tem para as variáveis, né, x6, x7, x8, então qual que é o n, o valor médio, o desvio padrão, o valor mínimo, o primeiro quartil, mediana, o segundo quartil, o terceiro quartil, o valor máximo. Então nós descrevemos os nossos dados aqui, agora aqui eu estou vendo, então, por exemplo, o que nós fizemos aqui? Olha só, a gente tem a variável x1, que é a longevidade do cliente. Então, o que eu tenho aqui? Olha só, eu tenho 33 indivíduos que têm até 5 anos de relacionamento, 35 indivíduos que têm entre 1 e 5 anos de relacionamento, 32 indivíduos que têm menos de 1 ano de relacionamento. O que acontece? Olha só. Então, fica ruim de ver, porque olha só, o ideal é que eu tivesse do menor tempo de relacionamento para o maior tempo de relacionamento, por exemplo. Então, o que eu fiz aqui com esse código aqui embaixo? Olha, eu só recodifico e coloquei 1, 2, 3 para seguir uma ordem natural, uma ordem lógica dos dados. Então, quando eu faço isso aqui, se eu fizer, por exemplo, isso aqui de novo agora, olha só. Se eu rodar isso aqui de novo, então agora eu tenho, né, isso ordenado cronologicamente. Então, o grupo 1 indivíduos, né, com menos de 1 ano, 32, entre 1 e 5 anos, 35, e acima de 5 anos, 33 indivíduos. Então, a única coisa que eu fiz aqui nesse bloco de código aqui, olha, foi recodificar para seguir uma ordem natural aí que vocês estão vendo. A variável x2, o tipo de indústria, então, indústria jornal, indústria revista, está aqui também a quantidade de indivíduos por cada um desses perfis, o tipo de empresa, então, da mesma forma, tá, esse código aqui embaixo foi só para recodificar isso, então, agora eu tenho esses indivíduos, né? Então, 49 indivíduos de empresas com até 499 funcionários e 51 empresas com mais de 500 ou mais funcionários. A região dos indivíduos, se é da América do Norte, se é de fora da América do Norte. Isso aqui só estou descrevendo os dados, não tem nada de análise de cluster não, tá? É só para a gente familiarizar definitivamente com os dados que a gente está trabalhando. Isso aqui é uma parte legal para a gente conhecer os dados. Então, o que eu havia falado para vocês é o seguinte, olha, quando a gente vai fazer a análise de cluster, uma das condições é que eu padronize as variáveis, né? Então, se eu não padronizar as variáveis, a variável que tem a maior amplitude de escala, ela terá uma predominância na formação dos grupos e, portanto, nós teremos um viés. Então, para nós agruparmos, para nós trabalharmos com a análise de cluster, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa padronizar as variáveis. Então, olha só, aí de novo está lá no PowerPoint e está aqui também. Então, e coloco aqui, olha, a utilização de variáveis com medidas e escalas diferentes pode distorcer a estrutura do agrupamento e a padronização de variáveis faz com que seja atribuído o mesmo peso para cada variável no agrupamento. Então, tem aqui, né,
tá lá no PowerPoint, mas eu tenho o score padrão Z, tá aqui a fórmula, então a média, né, o valor do indivíduo menos a média dividido pelo desvio padrão, o método range menos 1 a 1, o método de máxima amplitude, de 0 a 1, de máxima amplitude, tudo com a fórmula aí como que calcula, de média 1, de desvio padrão 1. Então, aqui eu fiz, nesse material, eu fiz a padronização score padrão Z. Então, eu estou fazendo aqui, né, utilizando essas variáveis aqui, tá? Então, eu tenho, né, olha só, o que eu estou fazendo? Eu estou criando as variáveis. Eu estou criando, em princípio, eu estou só criando as variáveis, então eu chamei aqui Z variáveis, eu criei essas Z variáveis, porque no meu arquivo final eu estou preservando x6, x7, x8, até x18, mas criei a variável zx6, zx7, então além das variáveis originais que o meu arquivo já tem, eu estou criando as variáveis padronizadas, eu criei essas variáveis padronizadas. E aqui o que eu faço? Então, eu vou fazer, né, eu vou criar, eu vou padronizar, colocar valor para essas variáveis, porque até então eu só tinha criado as variáveis, tá? Agora, aqui embaixo, eu estou atribuindo valor a essas variáveis. Estou concatenando o meu arquivo, eu criei as variáveis padronizadas, fiz isso para calcular essas variáveis no score padrão Z. E o que eu tenho aqui embaixo agora? Então, eu tenho as variáveis, olha só, x5, x6, x7, tenho as variáveis normais e criei as variáveis padronizadas. Então, agora eu tenho, né, a zx, olha só, zx9, zx10, zx11. Então, eu acrescentei essas variáveis no meu arquivo de dados que eu tinha, tá? Eu não substituí as variáveis originais. Eu tenho um arquivo com as variáveis originais e criei as variáveis padronizadas, que eu chamei de Z, porque nesse caso aqui eu padronizei utilizando o score padrão Z. É uma condição para a gente trabalhar com análise de cluster. Então, depois que nós fizemos, né, nós temos essas variáveis padronizadas, outra coisa que a gente precisa entender é a medida de distância ou similaridade. Então, o conceito de similaridade ele é fundamental na análise de agrupamento. A similaridade, né, entre objetos é uma medida empírica de correspondência ou semelhança, mesmo que as medidas correlacionais tenham um apelo intuitivo e sejam usadas em muitas outras técnicas multivariadas, na análise de agrupamento, as medidas de similaridade mais utilizadas são as medidas de distância, e mais especificamente a distância euclidiana ou a distância euclidiana quadrática, cuja fórmula eu tenho aqui, né, como que calcula cada uma delas. Isso tudo aqui está lá no PowerPoint também, tá? Tem a distância de Minkowski, tenho aqui a distância de Mahalanobis, a distância de Chebyshev, correlação de Pearson, e aqui eu tenho como calcular as matrizes de distância. Então, eu tenho aqui, tá? Esse aqui, eu calculei a matriz euclidiana entre as variáveis. Então, eu tenho aqui, olha só, a distância, né? Na verdade, não é entre as variáveis, a distância é entre os casos. Então, eu tenho aqui, olha, o indivíduo 1, o indivíduo 2, o indivíduo 3. A distância do indivíduo 1 para o indivíduo 2 é de 35,62. A distância do indivíduo 1 para o indivíduo 3 é 26,73. Então, isso será muito útil na hora que a gente for falar da análise de agrupamento, da análise hierárquica. Então, o primeiro, né, no estágio 0, cada um dos indivíduos, dos objetos, é um grupo. Então, o primeiro par de objetos que irá se agrupar e formar um grupo só, será aquele par de objetos que tiver a menor distância entre eles, tá? Então, essa matriz de distância é importante por isso. Observações atípicas, né? Então, uma das coisas, já falei que uma das coisas que impactam negativamente no processo de agrupamento são os casos atípicos. Então, a gente tem, né, as fontes de observação atípica, o que pode gerar, de onde que vem, isso aqui vocês já viram isso também muito. E a gente tem a detecção de observações atípicas, os métodos univariados, ou seja, eu olho uma variável por vez,
no nosso caso aqui, olha, x6, x7, x8. Então, para isso, né, o box plot é um bom caminho para observações, para amostras pequenas, 80 observações ou menos. As observações atípicas geralmente são definidas como casos com score padrão de 2,5 ou mais. Para amostras maiores, esse valor, né, pode aumentar para 4. Se scores padrão não são usados, identifique casos que recaiam fora do intervalo de desvio padrão de 2,5 ou 4, dependendo do tamanho da amostra. E nós temos métodos bivariados, então a gente pode usar diagrama de dispersão para nós observarmos outliers bivariados, e nós temos métodos multivariados. Então, métodos multivariados é quando a gente analisa todas as variáveis simultaneamente. Então, um dos métodos multivariados que nós utilizamos é o D2 de Mahalanobis. Aqui eu trago exemplo, então, tá, de análise de univariada. Então, olha só, eu estou utilizando o boxplot para analisar cada uma das variáveis. Então, aqui eu gerei um gráfico só, mas eu estou analisando, né, uma variável por vez. Então, eu olho, e aqui eu já estou trabalhando com as variáveis padronizadas. Então, eu olho a variável zx7, é possível observar que ela apresenta aqui dados, alguns outliers. Se eu vejo a zx12, eu tenho aqui alguns outliers. Se eu tenho a zx16, eu tenho outros outliers. Então, apesar de estarem todos no mesmo gráfico, o que nós estamos fazendo aqui a rigor é que cada um dos box plots representa uma variável, univariável. Nós analisamos uma dessas caixas por vez, então nós temos uma análise univariada. E a análise multivariada, o D2 de Mahalanobis, então tem aqui as funções que nós utilizamos e tem aqui a funçãozinha que eu uso para calcular esse D2 de Mahalanobis, tá? Então, calculei esse negócio e eu fiz o que aqui? Eu adicionei a variável Mahalanobis, essa distância de Mahalanobis, eu adicionei ela no meu banco de dados. Então, eu tenho uma variável aqui, ó, no meu banco de dados agora, eu tenho uma variável aqui, olha só, que é essa distância de Mahalanobis. Então, eu olhei, o que essa distância de Mahalanobis me diz? Esse indivíduo aqui, ó, esse primeiro indivíduo, a distância de Mahalanobis dele é 10,34. Então, como mais ou menos assim que essa distância funciona? Quão distante esse indivíduo está da média, considerando todas as variáveis simultaneamente? Então, a gente tem um vetor de média, né, olhando todas as variáveis, e ao comparar todas as variáveis desse indivíduo, obviamente as variáveis estão sendo utilizadas na análise, com o vetor média, quão distante esse indivíduo está ou não da média. Então, quanto maior essa distância, esse D2 de Mahalanobis, mais distante o indivíduo está da média e mais diferente ele é dos demais, obviamente. Então, aqui em cima, a gente tem algumas considerações. Cadê? Algumas considerações a respeito dessa distância, olha só. Então, deixa eu ver, no caso do estado de seguir, Mahalanobis, então, como que, né, quão distante é. Então, a gente tem, por exemplo, quando a gente considera esse D2 de Mahalanobis, a gente, aqui em cima eu falei, olha só, então os métodos multivariados, né, então, quando a gente olha esse D2 de Mahalanobis, dividido pelo grau de liberdade, o que é o grau de liberdade? É o número de variáveis, nesse caso aqui, o número de variáveis que nós estamos utilizando para calcular a similaridade ou não, a distância do indivíduo para a média. Então, no nosso caso ali, nós estamos utilizando 13 variáveis. Então, se nós pegarmos o D2 que nós calculamos lá e dividirmos pelo grau de liberdade, se nós encontrarmos valores superiores a 2,5 para pequenas amostras, ou 3 ou 4 em amostras maiores, então, valores superiores a isso, então nós teremos
esses casos, esses objetos, são candidatos a outlier multivariados. Então, nós deveríamos considerar a retirada desses casos da nossa base de dados para eles não distorcerem ou para eles não dificultarem a formação dos grupos. Então, de novo, os outliers são situações problemáticas na nossa análise de dados, tá? Então, calculamos ali o D2. Eu quero saber, então, olha só, D2 maiores do que, como nós estamos utilizando 12 variáveis na análise, da X6 a X18, 12, né? Então, para valores de D2 Mahalanobis maiores do que 30, 30 dividido por 12, daria lá os 2,5, então, valores maiores do que 30 significariam ou apontariam ou sugeririam que esses dados seriam outliers multivariados. E nós encontramos o indivíduo 23, o 35, o 83 e o 97. Então, esses indivíduos, né, a gente pode retirar ou não, e olha o valor deles de D2. Então, 32, 36, 31 e 40. Esses 4 indivíduos, em um processo de análise de agrupamento, provavelmente esses 4 indivíduos dificultariam a formação de agrupamentos, de cluster. Então, uma possibilidade seria nós excluirmos, eliminarmos esses indivíduos da nossa análise de cluster. Pois bem, então nós temos nossa base de dados, escolhemos as variáveis, padronizamos as variáveis, já analisamos os outliers, aí nós vamos começar a trabalhar com os métodos de agrupamentos hierárquicos. Então, as referências, tem várias referências aí para vocês darem uma olhada de uma forma geral. E como funcionam os agrupamentos, esses métodos de agrupamento hierárquico, normalmente eles funcionam, né? Então, por exemplo, a base de dados de peso e altura que vocês receberam, dos alunos. Então, tem 40 alunos naquela base de dados. Então, no início, cada um dos indivíduos representa um grupo. Para esses métodos, os agrupamentos são formados a partir de uma matriz de parecença. Queremos identificar os objetos que mais se parecem e agrupamos esses objetos e os consideramos como um único objeto. Definimos uma nova matriz de parecença. Então, os passos. Começamos com N clusters, um para cada sujeito, calcular a matriz de distância ou matriz de proximidade, procurar na matriz D os pares de sujeitos I e J mais semelhantes, combinar os clusters I e J e repetir esses passos, tá? Então, nós temos aí, eu vou mostrar no PowerPoint, porque lá eu tenho uma animação e talvez fique melhor para vocês verem ou entenderem, tá? Mas é só para mostrar a animação, mas é o mesmo material que está ali. Então, como que funciona? Olha só, aqui a gente, né, então nós temos 2, 4, 6 indivíduos. Então, o que nós fazemos? Imagina que fosse lá os nossos 40 alunos. Então, a gente tem a distância, a gente calcula a distância de todo mundo para todo mundo, no estágio 0. Então, cada indivíduo é um grupo só. Então, nós calculamos a distância de todo mundo para todo mundo, e esses 2 indivíduos, imagina que considerando, tá? Esses 2 indivíduos, imagina que considerando aqui o peso e a altura. Considerando o peso e a altura desses indivíduos, esses 2 indivíduos são os mais parecidos. Então, esses 2 indivíduos se juntaram agora e formaram um grupo só. Aí, no passo seguinte, isso aqui agora é um grupo só. Então, a gente vai calcular a distância daqui, daqui, daqui e daqui. Aí, a gente vai calcular a distância desse para esse, desse para esse, desse para esse. Esse para esse, esse para esse e esse para esse. Então, observem que esses 2 indivíduos formaram um grupo só. Aí nós iríamos ver qual que é a menor distância. Imagina que tenha sido esse. Então, isso aqui agora formou um grupo só. E assim sucessivamente. Então, é o que o algoritmo está fazendo aqui, olha. No início, cada indivíduo representa um grupo. Para esses métodos, os agrupamentos são formados a partir de uma matriz de parecença. Queremos identificar os objetos que mais se parecem. Agrupamos esses objetos, os consideramos um único e definimos uma nova matriz. Então, na nossa
base de dados do Excel lá, por exemplo, com 40 casos, nós vamos repetir esse processo 39 vezes, até que os 40 indivíduos estejam todos em um grupo só. Aí o nosso trabalho vai ser o seguinte: entre 40 grupos, que é o caso extremo daquela base nossa, e um grupo só, qual que é a quantidade de grupos que nós iremos fazer? Então, então nós temos os métodos aglomerativos. Então, após a formação do primeiro cluster, é preciso definir. Então, nós vimos que esses dois indivíduos são os mais parecidos. Então, formou o primeiro cluster. Agora, como que os outros indivíduos se agrupariam? Como que nós formaríamos os outros clusters? A gente tem algumas possibilidades para isso. A gente tem o método do vizinho mais próximo, vizinho mais longe, método das médias das distâncias, método centroide, método do Ward. Então, como que nós faríamos para nós agruparmos os outros casos, os casos subsequentes, tá? Então, é isso que a gente vai ver. Então, por exemplo, nós temos os dois primeiros indivíduos aqui agrupados. Nós temos esses dois primeiros indivíduos que agruparam. Agora, como que eu calculo a distância desses dois indivíduos que formaram um grupo só para esse aqui? É a distância desse? É a distância desse? É a distância média? Então, olha, do vizinho mais próximo. Se for o vizinho mais próximo, esse indivíduo aqui, ele é o mais próximo de todos. Aí eu calculo a distância dele, mas lembrando que ele representa esse e esse. Se for do vizinho mais longe, eu calculo a distância desse para os outros. Se forem a média das distâncias, ou se for o centroide. Então, a gente escolhe qual método a gente quer utilizar para a gente fazer o processo de agrupamento a partir do primeiro par de objetos que se uniram, tá? Então, como funciona cada um desses? Olha só. Menor distância ou ligação individual, né? A distância entre os grupos é definida como sendo a distância entre elementos mais próximos, a menor distância. Então, olha só, eu peguei o indivíduo mais próximo de cada um dos grupos, e esse caso aqui, esses dois indivíduos, olha, esse indivíduo aqui, que era desse grupo com esse indivíduo, são os indivíduos mais próximos. Então, nesse estágio, esses dois grupos se juntaram e formaram um grupo só. A maior distância ou ligação completa. A gente pega o indivíduo mais longe de cada um dos grupos. Tá? Então, a gente tem os grupos mais longe e o menor das maiores distâncias é esse primeiro grupo que se formou. Então, a gente pega as maiores distâncias todas. Entre as maiores distâncias, a gente pega a menor distância entre as maiores distâncias, tá? A gente tem a ligação média, então, aí esse aqui tem que calcular a distância de todo mundo para todo mundo, essa computacionalmente é mais cara. A gente tem o método centroide, então calcula o centroide de cada grupo, e os centroides mais semelhantes se agrupam, e tem o método Ward. Então, são essas possibilidades que a gente tem, que está bem explicado aí também para vocês como fazer. Voltando. Então, isso está aqui, tá? Nesse material, aqui também do Python, tá tudo aqui ilustrado, só que aqui tá sem animação, então lá no PowerPoint tá mais fácil de ver. Eu acho que eu não mandei o PowerPoint, eu mandei o PDF, mas depois, se vocês quiserem, quem quiser, eu posso mandar. Aí nós aplicamos isso aqui no nosso HBAT agora, né? Então, utilizamos a distância euclidiana quadrática, ligação completa, utilizamos a função linkage, que retorna uma matriz. Então, a gente tem tudo aqui bonitinho. Então, aqui eu já estou aplicando a segmentação na nossa base de dados. Então, o que eu mostrei aqui? Olha só. O que eu estou mostrando aqui, tá? Então, no estágio, nessa base de dados nossa, nós estamos utilizando o HBAT. Então, o que nós temos? Nós temos 100 objetos nessa base de dados. Então, no estágio 0, nós temos 100 grupos diferentes. Cada respondente daquele, cada indivíduo, representa um grupo. Então, nós vamos agrupando de um a um até todos os indivíduos formarem um grupo só. Então, nós teremos 99 estágios nesse nosso processo de agrupamento, porque o nosso N, a nossa base, é de tamanho 100. Então, nós teremos aqui 99 estágios. Então, no primeiro estágio, quais foram os indivíduos que se agruparam?
se agruparam o indivíduo 1 e o 44, porque eram os indivíduos mais parecidos, considerando x6, x7, x8 até a x13. O indivíduo 1 e o indivíduo 44 eram os dois indivíduos que deram as notas mais parecidas para aquele vetor de variáveis, para todas as 12 variáveis. A distância entre eles era de 0,76. Os próximos indivíduos a se agruparem foi o indivíduo 4 e o indivíduo 81. A distância entre o indivíduo 4 e o 81 era 1,99. Os próximos indivíduos a se agruparem eram o indivíduo 7 e o 69. A distância entre eles, 2,10. E assim sucessivamente, até que todos os indivíduos se agruparam. Tá? Então, lá no final das contas, todos os indivíduos se agruparam, ok? Então, essa é a ideia, é assim que a coisa funciona. E aqui embaixo tem a leitura, olha. Observe que os dois primeiros casos a se agruparem foram os casos 1 e 44, lembrando que aqui no Python, né, no Pandas, o índice varia de 0, então o indivíduo, né, na verdade, é o segundo indivíduo de número 1, não é o primeiro indivíduo, cuja distância era 0,76. E naquele estágio 1, havia 2 casos no grupo. Então, como que eu sei que haviam 2 casos? Aqui, olha só, agrupou e formou 2 casos, esse 2 aqui. Então, observem que aqui, olha só, no 1, 2, 3, no quarto estágio, nós temos o indivíduo 51 e o 100. Então, o que é o 51 e o 100? O 51, o 100, né, o grupo 100, na verdade, é o grupo que se formou porque na nossa base de dados original nós tínhamos 100 casos. Então, nós temos, né, começando do 0, então nós tínhamos do 0 até 99. Então, quem que é o objeto 100? O objeto 100 já foi a junção do 1 e do 44. Então, o 1 e o 44 se juntaram e formaram o objeto 100. O objeto 100, que é o 1 com o 44, se juntou com o objeto, com o indivíduo 51. Então, agora, o 1, o 44 e o 51, existem 3 objetos nesse grupo, nesse agrupamento. E assim sucessivamente. Então, até que no final das contas, todo mundo se juntou e nós temos os 100 casos agrupados agora, formando um grupo só, tá? Então, o dendrograma, ele fornece, esse aqui é o nosso planejamento de aglomeração, como que os nossos casos vão se formando. Tá? Então, o dendrograma, ele representa esse planejamento de aglomeração de uma forma gráfica. Então, deixa eu ver se eu rodei ali, eu não sei se eu rodei. Por via das dúvidas, deixa eu fazer de novo. Então, isso aqui então é o nosso planejamento de aglomeração, né? Então, aqui nós temos os casos ou grupos, a distância entre eles e quantos objetos tem dentro de um grupo ou vão se formando dentro de cada um dos grupos. Aqui do outro lado, então, o dendrograma é essa figura gráfica aqui representada. Tem um asteriscozinho porque está processando ainda. Vai dar certo, pessoal. Tenha fé. Aqui está o nosso dendrograma. Então, quanto mais próximo ao eixo horizontal aqui, olha, são as ligações individuais. Então, juntou esse indivíduo com esse indivíduo, depois eles se juntaram com esse, depois eles se juntaram com esse, até que no final das contas aqui, todos os indivíduos se juntaram. Então, a gente precisa saber o seguinte, no planejamento, no agrupamento hierárquico, então, no estágio 0, cada um dos objetos representa um grupo individual. No estágio n-1, todos os grupos se juntaram e formaram um grupo só.
Agora, o que nós precisamos saber? Entre os dois extremos, entre um grupo só e cada indivíduo representando um grupo, quantos grupos nós deveríamos formar? Então, aí nós temos que pensar em algumas regras de parada, né? Quantos grupos devem de fato ser gerados? Então, uma das formas da gente ver é nesse nosso planejamento de aglomeração aqui que a gente tem. Olha só, quando eu passei, por exemplo, aqui eu tenho um estágio, por exemplo, o último estágio é o estágio 99, considerando que nós começamos do 1. Então, do estágio 98 para o 99, tá? Então, nós tínhamos uma distância de 83 e a nossa distância foi para 100. Então, houve aqui, né, um incremento, nós estamos colocando dentro de um mesmo grupo coisas diferentes. Então, a nossa heterogeneidade dentro do grupo, que era 83, ela saltou para 100. Então, ela aumentou em quantos por cento? Então, é 100 menos 83 deu 17. 17 dividido por 83, então nós vamos achar em quantos por cento aumentou a heterogeneidade dentro do grupo. Então, uma das regras de parada é nós observarmos saltos muito grandes nessa heterogeneidade de um estágio para o outro, e nesse ponto, então, seria recomendado a gente parar, a gente manter aquela quantidade de grupos que tem nesse estágio, onde nós teríamos o maior salto de heterogeneidade. Professor? Sim. No passo anterior também tem um salto grande. Se você for olhar, vai de 60 para 83. Isso. Não é isso? Aí qual dos dois você pega? No caso, não poderia pegar o anterior? Perfeito, Guilherme. Aí nós vamos ver agora que a gente vai analisar alguns cenários. Então, a partir dos cenários que a gente analisar, a gente escolhe, entendeu? Então, perfeita a sua intervenção e a sua pergunta. Aí a gente vai escolher entre os cenários que a gente tiver, a gente vai escolher alguma condição para a gente parar. Uma outra situação é nós olharmos o dendrograma. Se nós pegarmos linhas e nós traçarmos linhas na horizontal, então nós poderíamos, por exemplo, se eu cortar a linha azul, então eu formaria, por exemplo, tá? Então, próximo ali aos 60, olha só, que é o que você falou, tá vendo? Se eu cortar no 60, naquele ponto eu teria 3 grupos praticamente, o grupo laranjado, o grupo verde e o grupo vermelho. Então, o 60 que você falou é isso, olha só. Então, eu saltei de 60 para 80. Se eu optar em ficar no 60, eu terei 3 grupos formados, 3 clusters, 3 segmentos. Então, observem que esse eixo Y do dendrograma é essa distância que a gente viu nesse planejamento de aglomeração. Então, essa distância é o que está plotado aqui no nosso eixo Y aqui, olha só. E cada um dos casos é um caso aqui no nosso eixo X. Então, boa observação, Guilherme. Então, a regra de parada é baseada na avaliação da heterogeneidade entre soluções de agrupamento. Quando ocorrem grandes aumentos de heterogeneidade, escolhe-se a situação anterior. Então, o que a gente tem aqui, tá? Eu vou até calcular, rodar aqui, mas basicamente eu estou mostrando isso mesmo, olha só. Então, o que a gente tem? Olha só, eu peguei aqui, nós estamos calculando as 5 primeiras linhas criadas, aí só para mostrar como que aqui está funcionando, né, essas 5 primeiras linhas aqui, é só para mostrar o que foi feito. Então, eu tenho, né, o caso 1 com o caso 44, a distância 0,76, tem 2 casos. Aí eu vou calcular, para todos os casos, essa heterogeneidade, tá? Que é isso que eu estou fazendo aqui, Guilherme. Então, eu criei uma variável nova no meu arquivo, que eu olho, né, qual que foi o incremento da heterogeneidade em cada caso. E aqui eu peguei lá no final. Normalmente, né, a nossa quantidade de grupos, a gente tenta formar a menor quantidade de grupos possíveis, mas que representem, que obedeçam essa ideia da homogeneidade dentro do grupo, que a gente tenha grupos parecidos. Então, o que eu peguei nos 10 casos aqui, Guilherme? Olha só. Se eu passar, né, do 89 para 90, então eu tenho
um incremento na heterogeneidade de 12, do 90 para o 91, de 1. Aí a gente tem aqui, olha só, um incremento de 37, se eu passar de 3 grupos para 2, e se eu passar de 2 para 1, eu tenho de 21. Mas se eu passar de 4 para 3, eu tenho um salto considerável também, eu tenho um salto de 18, tá? Então, uma possibilidade também seria eu nem chegar naquele de 60, poderia ser eu parar no estágio anterior e eu ter um incremento de heterogeneidade de 18. Então, o que a gente faz aqui, tá? Então, ao observar o planejamento de aglomeração e o aumento de heterogeneidade, as possíveis soluções são 2, 3 ou 4 grupos, tá vendo, Guilherme? Com 2 grupos, né? Se eu passar de 2 para 1, o aumento é 21, de 3 para 2 é 37, de 4 para 3 é 18. Então, essas 3 possibilidades são todas consideradas. Então, aqui está a explicação, está mais ou menos o que é. E aqui eu testei a solução com 3 grupos. Testamos a solução com 3 grupos. Aqui tudo são testes que eu estou fazendo, ajustamento, obtendo parâmetros, para no final das contas eu fazer isso aqui, ó. O número de casos. Quando eu fiz com 3 grupos, então, quantidade de clusters que eu formei. Só para falar assim, isso aqui eu estou fazendo com 3, tá? Então, quem são, os 5 primeiros passos. Aí, o que acontece? Aí, eu criei aqui, ó, acrescentando uma coluna no data frame, informando, né? Então, eu decidi criar 3 grupos. Mas em qual grupo fica o indivíduo 1, o indivíduo 2, o indivíduo 3, o 95, 96, 97, 98? Então, qual grupo fica? Então, o que eu fiz aqui foi criar uma coluna no meu arquivo, né, uma variável nova, falando em qual grupo cada um dos indivíduos fica. Então, o que eu tenho aqui, por exemplo, olha só, que o indivíduo, por exemplo, o primeiro indivíduo, o indivíduo 1, e cada um dos demais, tá? Então, ó, os 3 primeiros indivíduos ficaram no mesmo grupo, eles ficaram no grupo 0. Mas cada um dos indivíduos, eles foram alocados em um dos 3 grupos. Então, caminhando aqui, eu vou falar quantos indivíduos tem em cada um dos grupos. Então, após formar esses 3 grupos, utilizando o método hierárquico, por que deu errado? Em algum lugar ficou faltando alguma coisa aí, sei lá. Grupo 3. Não vou rodar para não ter problema. Mas tem os 3 grupos. Aí cada um dos grupos. Deixa eu ver por quê. O grupo 3.
Aguenta aí, gente. Depois eu vou ver. Enfim, aí eu tenho os 3 grupos e daqui a pouco eu tenho o grupo 4. O que a gente precisa fazer? Uma das coisas que a gente precisa fazer é o seguinte. Então, eu gerei aqui, olha só. Então, tem o grupo 0, o grupo 1 e o grupo 2. Né? Foram 3 grupos que nós formamos. Então, para cada um desses grupos, eu tenho o centro de cada uma das variáveis. O que é esse centro? Esse centro é a média. Então, eu calculei a média para cada uma das variáveis e esses grupos, né, eles precisam ser diferentes. Então, eu gerei aqui o grupo, o centro de cada um desses grupos, e o que nós observamos com 3 grupos? Olha só, a linha verde é a média, é o centro do grupo 0. A linha amarela é o centro do grupo 1, é a média do grupo 1. E o vermelho é o centro, a média do grupo 2 para cada uma das variáveis. E o que nós observamos? Apesar de em alguns pontos, alguns dos grupos se parecerem, com 3 grupos, os grupos são substancialmente diferentes uns dos outros. Então, além do incremento da heterogeneidade, o perfil, né, a distribuição, a média dos grupos são diferentes. Então, 3 grupos é uma solução adequada para eu trabalhar. Então, 3 grupos é uma solução adequada. Aí eu tenho, então, o perfil. Observe que a formação dos grupos, o primeiro grupo foi composto por 73 indivíduos, o segundo com 5 e o terceiro com 22 indivíduos. Então, observe que o centro dos grupos formados são substancialmente diferentes uns dos outros. A solução com 3 grupos é uma solução viável, ela está ok. E com 4 grupos? Então, eu fiz também a mesma coisa com 4 grupos, distância euclidiana, 4 grupos, ligação completa, e no final das contas aqui, o que a gente tem? Então, a gente tem com 4 grupos essa situação, olha só. O grupo 0 com 5 indivíduos, o 1 com 47, o 2 com 22 e o 3 com 26. Calculei o centro, a média para cada um dos grupos, e nós temos aqui, então, o perfil dos grupos também. Então, nós temos o quê com essa questão dos 4 grupos? Os grupos continuam diferentes, né? Então, apesar de alguns pontos os grupos serem relativamente parecidos, na maioria dos pontos, os grupos são diferentes entre si. Então, com 4 grupos, é uma solução interessante. Então, observa-se que com a formação de grupos, o primeiro grupo foi composto por 5 indivíduos, o segundo por 47, o terceiro por 22. Então, os centros são substancialmente diferentes uns dos outros. A solução com 4 grupos é uma solução viável. Então, a escolha por 3 ou 4 grupos se daria por fatores como a quantidade de grupos que se deseja trabalhar, o tamanho dos grupos, ou outras condições, como a quantidade mínima de indivíduos por grupo. Então, no nosso caso aqui, nós optamos por 4 grupos, pelo incremento na heterogeneidade e por considerar que eles são relativamente diferentes uns dos outros. Então, nós descobrimos com o método hierárquico que 4 grupos é uma quantidade boa para se trabalhar, é um perfil ideal, e que nós temos agora a semente, o centro para cada um desses grupos. Então, agora, a partir desses parâmetros que nós tivemos na segmentação no agrupamento hierárquico, nós podemos aplicar a segmentação não hierárquica. Então, está aqui também, a partir dos parâmetros que nós tivemos na segmentação hierárquica, então agora a gente pode usar aqueles parâmetros e utilizar a segmentação não hierárquica. Então, quais são os parâmetros? Vamos formar 4 grupos e o centro do grupo, ele é aquele centro que nós criamos, aquelas médias das variáveis para cada um dos grupos. Então, a gente usa aqui o algoritmo K-médias, K-means, então, com 4 grupos. A solução inicial é o centro que eu gravei, que eu passei, que é o grupo 4, e nós estamos utilizando aquelas variáveis padronizadas. Então, rodo agora a segmentação não hierárquica e eu tenho os indivíduos agrupados. Então, cada um dos indivíduos, né, pertence aqui a um dos grupos. Então, olha só, a solução com 3, a solução com 4 e agora a solução hierárquica, não hierárquica que nós rodamos, que é o K-médias. Então, vamos analisar os resultados. Então, após a segmentação hierárquica, não hierárquica, nós temos o grupo 0 com 9 indivíduos,
o grupo 1 com 38, o 2 com 26 e o 3 com 27. Então, de novo, né? Então, nós temos aqui o tamanho dos grupos, está legal. Então, a gente tem uma distribuição boa dos indivíduos entre os grupos. A gente tem o centro dos grupos novamente. A gente tem a média, o centro médio, de novo, após a segmentação não hierárquica, que os grupos continuam diferentes uns dos outros, né, na grande maioria. E nós temos agora o perfil dos grupos, quais características cada um desses grupos tem. Então, nós temos, por exemplo, né, então, quando a gente analisa cada um dos grupos, a gente observa como que ficou a distribuição das variáveis para cada um desses grupos, como que se comporta cada uma para o grupo igual a 1, para o grupo 0, para o grupo 1, como que as variáveis se comportam para cada um desses grupos. Nós temos, isso aqui eu estou passando, descrevendo o perfil dos grupos, como que se formaram, tá? Então, a gente tem, por exemplo, olha só, quando a gente analisa alguns dos grupos, o que a gente tem aqui, olha só, por exemplo, a variável x19. Então, a gente observa qual que é o valor dessa variável x19 para o grupo 0, para o grupo 1, para o grupo 2 e para o grupo 3. Qual que é o valor da variável x20 para o grupo 0, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Então, a gente observa que tem uma diferença, né, para essas variáveis entre cada um dos grupos. Então, parece que fez sentido segmentar, dividir, porque cada uma dessas variáveis, que são métricas, elas apresentam média diferente entre os grupos, entre cada um dos grupos. Analisando também as variáveis categóricas, né, então, o que nós temos? Olha só, o grupo 1, por exemplo, olha só. Então, os grupos, do 0 até o grupo 3. Então, nós temos aquelas variáveis, indivíduos com menos de 1 ano de relacionamento, entre 1 e 5 anos e acima de 5 anos. Então, quando nós observamos o grupo 0, né, o primeiro grupo, há uma predominância, 67% dos indivíduos que estão nesse grupo, eles têm entre 1 e 5 anos de relacionamento. Quando a gente observa o grupo 1, 74% dos indivíduos são indivíduos que têm acima de 5 anos. Então, o que acontece? O grupo 1, majoritariamente, são indivíduos que já têm um longo tempo de relacionamento com a empresa. O grupo 2, majoritariamente, são indivíduos que têm pouco tempo de relacionamento com a empresa, que têm menos de 1 ano. E os grupos 0 e grupo 3 são indivíduos que têm um tempo de relacionamento médio com a empresa, né? Entre 1 e 5 anos. Então, isso aqui é importante a gente entender. Fala, olha, grupo 1, indivíduos com muito tempo de relacionamento. O grupo 2, indivíduos com pouco tempo de relacionamento. Grupo 0 e grupo 3, indivíduos que têm tempo médio de relacionamento. E nós analisamos as outras variáveis. Então, no final das contas, o que interessa na análise de cluster é a gente saber o seguinte, aqui eu descrevi o resumo, então, dos grupos, tá? Quando a gente faz agrupamento, aquilo que eu mostrei para vocês lá no PowerPoint, aqueles exemplos, nos interessa saber quantos grupos foram formados, né? Quantos indivíduos, quantos objetos tem dentro de cada grupo, de cada segmento, e qual que é o perfil médio de cada segmento. Então, o perfil médio é extremamente interessante para quem precisa de tomar decisão em relação aos agrupamentos que foram formados. Então, no final das contas, no final de um processo de segmentação, nos interessa exatamente isso. Quantos grupos foram formados, quantos casos tem dentro de cada grupo e qual que é o perfil médio de cada grupo. Então, nós vimos o quê? Nós vimos hoje, né, dentro do nosso contexto, nós vimos que a gente, né, precisa de padronizar as variáveis para a gente segmentar. Nós temos que nós utilizamos uma matriz de distância para entendermos, principalmente no caso da segmentação hierárquica, no nosso processo de segmentação hierárquica, nós segmentamos a partir de uma matriz de distância. Nós temos problema quando existem outliers na nossa base de dados.
e nós mostramos aqui a segmentação, os métodos hierárquicos e o não hierárquico. Então, o que acontece? Nós precisamos de usar os dois métodos simultaneamente? Não há necessidade, né? Nós poderíamos utilizar só o método hierárquico, quando normalmente a gente trabalha com base de dados menores, base de dados pequenas. Nós poderíamos utilizar o não hierárquico, quando nós já temos alguns parâmetros, por exemplo, eu já sei qual que é a quantidade de grupos que eu vou formar, por exemplo, ou quando eu já tenho a base, a semente, o centro para eu trabalhar, mas em uma situação completa e ideal, nós trabalhamos com os dois processos, com os dois métodos. Primeiro com os métodos hierárquicos, para nós descobrirmos padrões, utilizamos os padrões gerados pelo método hierárquico e utilizamos os métodos não hierárquicos para segmentar a base inteira, grandes bases de dados. Então, o método hierárquico, eles consomem mais recurso computacional e os não hierárquicos, eles consomem menos recursos computacionais. E a combinação desses dois métodos nos dá a situação ideal. E ao final disso tudo, então, recapitulando, a gente quer quantos grupos foram formados, quantos casos, quantos objetos, quantos indivíduos tem em cada um dos grupos e qual que é o perfil médio em cada um dos grupos. Porque para o tomador de decisão, quem for consumir, usar o nosso processo de segmentação, ele precisa saber quantos grupos, quantos indivíduos dentro dos grupos e quais são os perfis dos grupos que foram formados. Por exemplo, se for o profissional de marketing que for utilizar essa segmentação, ele precisa de saber essas características para ele desenvolver o composto mercadológico para atender esse processo de segmentação que nós desenvolvemos, para ele absorver para a empresa, para a organização, para a área, extrair o melhor resultado possível desse processo de segmentação. Beleza, pessoal? Foi corrido, né? Falei quase sem parar, mas era necessário a gente percorrer todo esse processo aí. Então, estou gravando. Eu vou parar o compartilhamento. Deixa-me ver aqui. Eu vou parar o compartilhamento. Parei o compartilhamento. O que acontece? O ideal, a situação ideal, nosso tempo é extremamente corrido e na semana que vem nós já vamos trabalhar com regressão logística. Então, hoje, né? Hoje, amanhã é muito importante, né? É muito corrido, é de hoje para amanhã. É de vocês tentarem estudar, começar a fazer a lista, começar a fazer o trabalho, garanto eu, certeza absoluta, muito mais dúvida que resposta. E esse tempo vai ser curto. E eu me coloco à disposição no decorrer da semana, e principalmente a hora que vocês tiverem um pouquinho mais de tempo, né, para estudar, às vezes quinta, às vezes sexta-feira, para fazer aula de dúvida, para ajudar vocês aí no entendimento, no caminhar, para sanar dúvidas, para sanar uma série de questões. Mas para isso é muito importante vocês fazerem lista, fazerem trabalho, recorrerem a esses materiais, esses links que eu disponibilizei aí, recorrer novamente à gravação, para isso fazer sentido para vocês. Para a gente chegar na próxima, né, no dia que vocês demandarem e quiserem, principalmente, não limitado a, mas a prioridade é de vocês 4 que assistiram a aula hoje. Então, vocês querendo, demandando e precisando, vocês falam, combinam entre vocês. Por exemplo, na sexta-feira, a gente poderia disponibilizar horário para tirar dúvidas de vocês, para ter aula de dúvida, para ter aula para a gente... Amanhã, obviamente, estarei aqui, mas é que talvez vocês não tenham tempo de estudar até lá, de ter todas as dúvidas até amanhã. Então, além de amanhã, eu estou propondo mais um dia, mais para o final de semana, para eu ajudar vocês aí no decorrer. É um tema muito importante, é um tema muito utilizado, é um assunto extremamente utilizado, e apesar do tempo corrido, valeria a pena vocês minimamente dominarem esse conteúdo aí, porque quem quiser trabalhar com isso é extremamente utilizado e fará sentido na vida profissional de vocês aí, tá certo, pessoal? Ok? Professor, vamos conversar aqui entre nós.
Mas sábado seria possível também? Ou você prefere não? Existe uma possibilidade, sim, não tem maiores problemas com isso, não. Tá, eu Ok, posso, obrigado. a gente pode avaliar sem maiores problemas, tá, Pedro? Às vezes no sábado à tarde, tá? Ou sábado, sei lá, Tranquilo. mais próximo da hora do almoço, enfim. Aí a gente vai combinando. Mas em princípio eu posso, tá? Ok, pessoal? Tô parando a gravação aqui, tá?